Onde busco orientação? Eu tenho um bom chefe que me dá conselhos profissionais. Quando eu preciso de ajuda, eu procuro alguém que eu amo e que eu confio. Eu não sei todas as respostas, então é bom procurar em outro lugar. Eu não sei dizer se eu tenho alguém no momento que me dê uma orientação, sei lá. Você tem que procurar isso dentro de você, porque se procurar em outras pessoas, nunca vai aprender. Eu me aconselho com os meus amigos. Se for uma coisa que eu quero mesmo fazer, mesmo que haja mais pontos contra do que a favor, eu faço assim mesmo. Alguém que saiba mais do que eu. Com meu pai quando se trata de garotas. Provavelmente meu pai. Mas nem sempre eu levo tudo o que ele diz ao pé da letra. Eu procuro meu amigo sempre que eu preciso de uma orientação ou ajuda, sei lá. Porque ele é muito inteligente e, o mais importante, ele não julga. Hoje nos deparamos com um leque de opções impressionante. Num supermercado norte-americano comum, temos 48.750 itens para escolher. E todos nós precisamos de orientação, porque todos nós nos deparamos com decisões a respeito da vida, trabalho, parceiros da vida, local de moradia, dinheiro e outras decisões cotidianas que temos que tomar. Ter opções é algo bom, mas não facilita na hora de tomar decisões. Mas isso importa? Tudo é puro acaso ou existe mesmo algum propósito na sua vida? Dizem que os 2 dias mais importantes da vida são o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos por quê. O apóstolo Paulo escreve: porque somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Deus criou você. Sua vida tem propósito. Você não é um acidente. Sua vida tem significado. Deus tem um destino específico e único para você e sua vida pode fazer a diferença. Às vezes, esse pensamento preocupa as pessoas de que podem cometer algum erro e não realizar o propósito de Deus, mas esse não é o caso. O propósito de Deus para as nossas vidas é maior do que os nossos erros. E na minha própria vida, já cometi muitos erros. Houve vezes em que eu ignorei Deus deliberadamente. Vezes em que eu escolhi seguir minha própria opinião porque achei que sabia o que devia ser feito e me achava forte o suficiente para cuidar de tudo sozinha. Basicamente, eu só saí machucada no fim de tudo. Bom, eu vivi um relacionamento longo que terminou de uma forma muito dolorosa. E, olhando pra trás agora, eu sabia que aquele relacionamento não era certo pra mim, mas escolhi ignorar a Deus. Me senti tão perdida, mas quando voltei para o Senhor, eu soube que Ele me amava do jeito que eu era, por quem eu era, e me senti amável de novo. Soube que eu não estava abandonada. Nelson Mandela disse: não me julgue pelos meus sucessos. Me julgue pelas vezes em que caí e me levantei de novo. Nós tínhamos um relacionamento difícil com a minha mãe e o meu pai. E eu nunca me dei bem com meu pai. Ele esteve ausente na maior parte da minha vida. Ou estava bêbado, ou tendo algum caso. Era horrível. E aí, quando me tornei cristão, queria ter um relacionamento com meu pai. Eu o quis de volta na minha vida. Tive que ir atrás dele e fiz isso. Ele estava morando num apartamento para aposentados em Maxfield sozinho. Eu pensei que ele tivesse mudado, assim como eu mudei. Mas não. Estava mais ranzinza, mais velho e bebendo mais. Ele era grosseiro, cruel, sarcástico. Era exatamente o que eu lembrava. Então, o convidei para ir à nossa casa. Nossa casa, em Londres. Ele pegava o trem e eu o encontrava na estação de Euston. E toda vez que ia encontrá-lo na plataforma, ia pegá-lo quando desembarcava. Ele se lamentava, resmungava e reclamava, um pouco bêbado. E uma das coisas de que ele reclamava o tempo todo era pelo dinheiro. Até que um dia ele veio para dormir, mas ficou muito doente e teve que ir ao hospital local. Acabou ficando 1 semana. Foi um pesadelo. E eu quis mandá-lo para casa quando ele melhorou. Então nós o levamos à estação de Euston. Eu o coloquei no trem e o sentei. E, bem no meio do vagão, me veio um sentimento de amor tremendo pelo meu pai. Foi muito estranho. Eu quase comecei a chorar no vagão. Eu olhei para ele e senti uma grande pena.
por nunca termos tido um relacionamento. Eu não me lembrava de ter feito uma refeição com o meu pai. E me veio tudo aquilo. Aí, na minha mente, me ocorreu a ideia de trocar a passagem dele para uma de primeira classe para Manchester. Eu comprei uma passagem de primeira classe muito cara para Manchester. Aí eu o levei até o setor da primeira classe. Eu sentei ele e dei um beijo na cabeça dele. Estávamos na plataforma e Amanda me disse: "O que deu em você?" E eu respondi: "Quer saber? Eu não faço ideia. Eu só quis muito ver o meu pai feliz." Aí eu o olhei pela janela do vagão e vi o meu pai tirar o chapéu de feltro. Ele sempre usou chapéu. Ele tirou o chapéu e pôs na mesa. Apertou o botão de reclinar e meio que se recostou no banco de couro. E aí ele estalou os dedos e um dos garçons levou para ele uma xícara de chá e biscoitos. E aí ele pegou o jornal e começou a ler. Enquanto fazia aquilo, virou para me olhar pela janela e estava com o maior sorriso no rosto que alguém poderia ver. Como se os aniversários e natais tivessem caído no mesmo dia. Ele estava radiante. E foi a última vez que eu vi o meu pai. 3 semanas depois, ele morreu de um infarto fulminante sozinho naquele apartamento. Agora eu sempre penso, fui eu mesmo que tive aquela ideia de comprar para ele aquela passagem? Ou foi Deus me guiando? Eu sinto muita paz em relação ao meu pai, com todos aqueles anos de discussões, brigas, bebedeiras e mulheradas e coisas horríveis. A única imagem que eu tenho do meu pai é aquela imagem do rosto dele olhando pelo vagão do trem ao ir embora. Eu não sou muito bom em seguir direções. Sempre me perco, então eu acho que usar um mapa é muito útil. Toda vez que eu sigo pelo caminho errado, ele fica corrigindo a minha rota. E é infinitamente paciente, ele sempre acha um caminho diferente. É claro que você pode desligar, pode ignorar, mas se você seguir, geralmente vai ter uma viagem muito mais agradável. E também é assim com Deus. Obviamente a analogia é falha, porque não estamos lidando com um aparelho, estamos lidando com uma pessoa que nos ama. Este é um relacionamento com Deus, e Ele tem um propósito para você, e é infinitamente paciente. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Como Deus nos orienta na prática? Bem, é um relacionamento. E Ele fala conosco. Mas como ouvimos a voz dele? Eu descobri na prática as 5 formas principais pelas quais Deus fala conosco. Às vezes é só uma destas formas. Às vezes em uma grande decisão, através das 5. E a primeira é obedecer às Escrituras. O salmista diz: "A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho." A Bíblia é Deus falando, e eu descobri, desde que me tornei cristão, que este tem sido o meio principal pelo qual Deus vem me guiando através da palavra dele. Quando a lemos, nós o ouvimos falar para nós sobre o amor que tem por nós, que somos filhos dele e que ele nos ama. Vemos que o propósito dele para todos nós é que conheçamos esse amor que ele tem por nós e retribuamos com o nosso amor. É assim que descobrimos o significado e o propósito de nossas vidas numa relação de amor com Deus. E aí, somos chamados a amar outras pessoas. Amar nossa família, amar nossos amigos, nossos vizinhos, nosso inimigo. Podemos amar de várias maneiras diferentes. Pequenos gestos de gentileza. Há muitas pessoas por aí enfrentando lutas sérias nas suas vidas. E pequenos gestos de gentileza não custam nada, mas podem fazer uma grande diferença no dia de uma pessoa ou até na vida dela. E aí nós vemos neste livro que o propósito de Deus para nossas vidas é que nos tornemos parecidos com Jesus. Por exemplo, que nos tornemos pessoas íntegras. Há algumas coisas pelas quais você não precisa orar. Não precisa orar para saber se deve pagar impostos ou não. Não precisa dizer: "Senhor, este ano devo pagar meus impostos ou não." Aqui diz que nós devemos pagar nossos impostos. Conheci um homem que tinha acabado de se converter e escreveu uma carta para a Receita Federal e disse isto: "Caro senhor, eu acabei de me tornar cristão e não consigo dormir à noite. Aqui estão as 100 libras que devo. PS,
Se eu ainda não conseguir dormir, mandarei o restante. Então, sabemos, por este livro, pela obediência às Escrituras, estas coisas. Sabemos que Deus tem coisas boas para você fazer na sua vida. Você não é salvo por fazer o bem, mas você está salvo para fazer o bem. E Deus tem um plano único, um propósito para você. Ele tem coisas boas e específicas para você fazer. Quando se trata de buscar orientação, podemos nos sentir tentados a pegar uma Bíblia, abrir em uma página qualquer e apontar um versículo aleatório, esperando que Deus fale conosco, feito um horóscopo ou uma bola de cristal. Mas não é uma boa forma de fazer as coisas, porque podemos tirar conclusões erradas sobre o que Deus está tentando nos dizer. Então, como descobrir o propósito de Deus para a sua vida? A segunda forma pela qual Deus nos guia é através do convencimento do Espírito. Em Atos 20, versículo 22, Paulo diz: agora, impelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Uma definição de um cristão é a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Quando você encontra Jesus e convida o Espírito dele a habitar na sua vida, o Espírito dele começa a falar com você e a guiar você. Jesus diz que os seguidores dele reconhecerão a sua voz. Se uma pessoa que você não conhece te telefona, você não reconhece a voz dela. Se a minha esposa Pipa me ligar, na primeira sílaba que ela disser, reconheceria a sua voz. Quanto mais você conhece Jesus, mais você reconhece a voz dele. E o Espírito Santo fala conosco quando lemos a Bíblia e oramos. Em Atos 13:2 diz: enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. A oração é uma conversa de mão dupla. É como quando você vai ao médico. Você não vai ao médico, faz suas solicitações, suas queixas e depois você vai embora. Você vai falar, mas também vai esperar para ouvir o que o médico tem a dizer a você. É a mesma coisa quando oramos. Não só falamos com Deus, mas também ouvimos o que Deus tem a dizer para nós. É por isso que sempre acho útil ter uma caneta, um caderninho, um pedaço de papel quando oro e quando leio a Bíblia. O que o Espírito Santo está tentando dizer para mim hoje. Então, o Espírito Santo às vezes nos guia, nos dando um forte desejo de fazer alguma coisa. Em Filipenses 2, versículo 13, Paulo diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Antes de ser cristão, se alguém me dissesse que eu seria um sacerdote da igreja anglicana, eu teria imaginado que era simplesmente a pior coisa que eu poderia me imaginar fazendo. Uma coisa chata, sem graça, um trabalho medonho, a última coisa na terra que eu gostaria de fazer. Mas quando o Espírito passou a habitar em mim, ele me deu um forte desejo de fazer o que eu faço agora. Às vezes, Deus nos guia das formas mais incomuns, profecias, visões, imagens, sonhos, impressões ou, às vezes, para algumas pessoas, até em voz audível. Há alguns anos eu trabalhava como professor de inglês em Londres e pretendia ter um emprego voltado para a comunicação corporativa. De volta à universidade, eu estudei francês e passei 1 ano morando na França. Eu sempre quis voltar para trabalhar lá. Eu lembro de uma noite em que fui convidado para uma reunião na igreja. Minha fé estava bem em baixa na época, mas eu concordei em ir mesmo assim. A pessoa que estava liderando a reunião era um conhecido líder da igreja que era amplamente respeitado pelo discernimento espiritual. Depois de pregar, ele disse: tenho a sensação de que a França é um lugar muito importante para você. Eu lembro que eu pensei: interessante, mas provavelmente é só uma coincidência. Algumas pessoas da equipe dele perguntaram se poderiam orar por mim. Uma compartilhou um versículo bíblico que sempre representou muito para mim e outra viu uma imagem que realmente me emocionou por razões pessoais, de novo relacionada à França. Me lembro que mais tarde eu orei e disse a Deus: tá bom, Deus, se vem de ti e se está certo, eu preciso de mais confirmação. Preciso de um emprego na França. E preciso que ele me permita trabalhar com comunicação corporativa. Bom, logo depois eu encontrei com um amigo que eu não via há um tempo e falei sobre o meu emprego dos sonhos. E ele disse: que engraçado.
Eu acabei de falar com a minha tia, que dirige uma empresa que se especializa em comunicação corporativa bem perto de Paris. Então eu dei detalhes, mandei meu currículo, consegui uma entrevista e me ofereceram um emprego numa faculdade de administração em treinamento corporativo. Olhando para trás, eu entendo que Deus me guiou de várias formas diferentes, através da Bíblia, através da oração, através de outros cristãos, através das circunstâncias. Eu não quero dizer que tudo foi fácil. Eu tive que perseverar, continuar confiando, mesmo quando tudo era difícil. Mas aquilo me mostrou que Deus é capaz de nos guiar em nossas decisões. A terceira forma que Deus usa para nos guiar é através do conselho dos santos. Em outras palavras, conselho de outros cristãos. E é isso que tem de especial na igreja, fazer parte de uma comunidade de outros cristãos onde podemos ajudar uns aos outros. Em Provérbios diz, o sábio ouve os conselhos. Eu incentivo você a procurar pessoas que tenham sabedoria e experiência. Escute o conselho delas e tome uma decisão consciente. No fim das contas, é claro, a decisão final é sua. Mas é sábio buscar conselhos. Então, como saber se é Deus que está falando com você através do Espírito e através de seus amigos? E se não é apenas a sua própria vontade? É claro que é possível cometer erros ou interpretar mal o que ouvimos, mas a Bíblia ajuda você a testar se o que você ouve é certo. São João diz, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, primeiro, está de acordo com o que a Bíblia nos diz? Segundo, edifica, exorta e consola. Ele promove o amor? Se não promover, então não vem de Deus. Terceiro, você sente a paz de Deus em relação à sua decisão? Paulo escreve que a paz de Deus seja o juiz em seu coração. Então, se não sentir paz em relação àquilo, não deve ser o correto. A quarta forma de Deus nos guiar é através do bom senso. Bom, você não perde toda a sua lógica e razão quando se torna um cristão. Você ainda é você. As promessas de Deus de orientação não foram dadas para nos poupar do problema de pensar. A Bíblia nos diz a vontade geral de Deus. Sabemos, por exemplo, que o celibato é uma vocação. Jesus não se casou, mas, em geral, o casamento é a norma. Mas a Bíblia não nos diz com quem devemos nos casar. É preciso usar o bom senso e se perguntar, nós somos compatíveis? O mesmo vale para decisões profissionais. Às vezes, depois que se convertem, as pessoas se perguntam, eu devo sair do meu emprego? O apóstolo Paulo disse, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Deus colocou você naquele trabalho por um propósito. Então, a regra geral é, fique exatamente onde está, até Deus lhe chamar para outra coisa. E aquilo que Deus lhe chamar para fazer será algo que combina com o seu temperamento, sua personalidade, instrução e habilidades. E você pode se perguntar, o que eu gosto de fazer? Quais são os meus dons e paixões? O que eu posso fazer bem? O último meio pelo qual Deus nos guia é através de sinais circunstanciais. Podemos nos ver diante de uma decisão muito difícil e dizer a Deus, eu não sei qual direção seguir. Eu não sei se este é o relacionamento certo ou não, ou se esse é o emprego certo, ou... Eu nem sei se essa é a decisão correta ou não. Provérbios 16:9 diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E Salmos 37:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Porque Deus pode fechar portas ou pode abrir portas, e o segredo é entregar a decisão a ele e confiar a ele o resultado. Então, precisamos observar as circunstâncias, mas não pôr peso demais nelas. Às vezes, temos que perseverar apesar das circunstâncias. Basicamente, Deus se achega a nós e pega as nossas questões comuns e transforma numa coisa bonita. E Ele não faz isso por nós. Ele nos diz para seguir em frente e trabalha conosco. Em meados do século XIX, o aristocrata inglês Lord Redstock estava hospedado em um hotel na Noruega. Uma noite ele ouviu o som de um piano sendo muito mal tocado no saguão abaixo. Olhou e viu uma garotinha que fazia o barulho mais terrível. No geral, ele era um homem paciente, mas aos poucos o ruído constante começou a irritá-lo. Enquanto olhava, um homem se aproximou e sentou do lado dela. Em vez de acabar com o esforço da menina, o homem começou a tocar, construindo acordes ao lado dela. A cada batida de tecla, ele complementava as notas dela. De repente, um suspiro encheu todo o hotel. Ele corrigiu os erros dela e desafinações e os transformou em algo tremendamente lindo.
Como Lord Redstock viria a descobrir, o homem que tocou junto com a menina era o pai dela, o famoso compositor russo do século XIX, Alexander Borodin. Com frequência, ao olharmos para trás, vemos que Deus pode usar nossos erros. E caramba, eu cometi tantos. Deus não me colocou na prisão, eu me coloquei. Deus não me fez passar por 2 divórcios, eu sim. Mas Ele me ajudou em todo o processo, sabe? Pais problemáticos, alcoólatras. Fui expulso de casa aos 15 anos quando briguei com meu pai. Fui morar numa casa abandonada com uma gangue. Problemas com a polícia. Acabei com uma sentença de prisão. Ao sair de lá, entrei no exército aos 21. Tive 2 casamentos, 2 divórcios, quase virei alcoólatra. Sofri com os valentões na escola, entrei na equipe de boxe do exército e acabei sendo um valentão de farda. Minha mãe morreu. Eu não vi a minha mãe desde que era criança. Ela ficou doente. Teve câncer. Minha mãe e meu pai fumavam e bebiam muito. Para resumir a história, ela foi internada no hospital. Tive uns 10 dias com ela e ela morreu. Ela tinha um tumor daqueles grandes e ela morreu ali, nos meus braços. Aquilo foi o estopim para mim realmente começar a pensar em certas coisas. E aquilo me pôs num caminho logo depois do acontecido. Um amigo meu me disse, você tem muitas perguntas, deveria fazer um curso alfa. 16 anos no exército. Já saltei de aviões, já fiz cursos de tiro, havia sido militar, já fiz cursos sobre tudo, farei um curso sobre Deus. E me lembro de ficar sentado ali, ouvindo aquelas palestras e pensando, sabe de uma coisa, eu nunca ouvi nada disso. Era tudo completamente novo para mim. E eu orei. E minha oração foi, se você está em cima e tudo isso é verdade, você pode fazer de mim um homem melhor. Você pode aperfeiçoar o meu caráter. Você pode fazer de mim um marido fiel, um bom pai, alguém de quem as pessoas gostem. Então, quer saber? Vamos nessa. E aí as coisas começaram a mudar, coisas muito estranhas começaram a passar pela cabeça. Sabe, eu pensei, eu já moro com a minha namorada há 8 anos. Talvez devêssemos casar. Conversamos sobre isso e nos casamos. Orei e meu filho voltou para minha vida. Eu o abandonei aos 3 anos. Hoje ele tem 36 e mora conosco. E tem uma filha de 18 anos que é maravilhosa. Assim, se alguém tivesse me dito há uns anos que eu seria um vigário na igreja anglicana, eu teria dito, você está completamente maluca. Era a ideia mais distante da minha cabeça. Nem sequer me passava pela cabeça. Eu ainda tenho que me beliscar às vezes. Eu trabalho com pessoas hoje com quem passei a maior parte da minha vida. Muita gente com quem me identifico. Eu trabalho com os sem-teto, com aqueles atormentados por problemas mentais, com os presos, aqueles que saem da prisão através de uma organização chamada Cuidando de Ex-Delinquentes. E fui condecorado com um MBE. E, para mim, eu acho realmente emocionante trabalhar com ex-delinquentes. E ser honrado dessa forma é extraordinário. É como Deus diz, porque sou eu que conheço os planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. E ele diz que nunca nos deixará nem nos abandonará. E isso, para mim, é o que me faz prosseguir. Muitas vezes é olhando as coisas que já passaram que você vê que Deus esteve te guiando. Ele tem um propósito para sua vida. Ao ler a Bíblia, ao ouvir o Espírito, ao conversar com amigos, ao pensar e observar, sua vida tem um propósito. E você fará a diferença e causará um impacto maior do que provavelmente poderia pensar. E um dia, Deus dirá a você, muito bem, você chegou ao seu destino.